Fala, concurseiro! Vamos discutir hoje sobre política. Como a escolha dos nossos representantes, no caso da PRF, do presidente, pode influenciar na Polícia Rodoviária Federal e como isso vem influenciando no decorrer dos tempos. Vamos tratar de um assunto polêmico hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e sou ex-PRF. E a ideia desse quadro é falar o que só um ex-PRF pode falar. Uma pessoa, talvez dentro da instituição, ela ficaria com receio de falar o que eu trato aqui nesse quadro. Já tem vários vídeos, deixar aqui o card com alguns vídeos aí dessa série que eu faço. E hoje eu quero falar de política dentro da PRF. Mas quando eu falo de política, muita gente pensa numa coisa ruim, né? A política não é politicagem, né? Não é essa noção ruim que às vezes a gente tem de política. É como que a PRF ela atua frente a diferentes governos. E a PRF já pegou aí governos de esquerda, de direita, de centro-esquerda. Eu quero falar um pouco. E dos grandes impactos dentro da Polícia Rodoviária Federal a partir de determinados governos é como que o governo enxerga a polícia e como que o governo enxerga também a atuação de trânsito. Porque a PRF tem várias atuações, né? Mas basicamente são duas linhas muito fortes, né? A linha de trânsito e a linha criminal. No começo da história, a PRF era uma polícia vista só como uma polícia de trânsito. Com a evolução, a PRF começou a ganhar espaço na área criminal. Isso aconteceu muito na própria direção da diretora-geral Maria Alice Nascimento, que eu não lembro o ano que ela entrou na PRF, eu creio que foi... E ela ficou um bom tempo, então começou a ter uma noção que a PRF tinha uma atuação mais criminal, né? Então veja, né, como a gente precisa às vezes abrir um pouco a mente, né? Muita gente fala assim, não, a PRF se vier o governo de esquerda vai... Cara, eu acho que a PRF ela tem uma organização e uma estrutura que é muito independente do governo. Aliás, um país democrático, um país avançado é isso daí. As instituições elas são tão fortes quanto a presidência. Não pode entrar uma presidência nova e mudar totalmente a instituição. Eu acho que isso é democracia, são países que são avançados. E, veja, no passado a PRF teve um grande avanço na área criminal na gestão da Maria Alice Nascimento. Tanto é que na época a PRF começou a aparecer, isso que hoje acontece talvez até no auge, né, de combate à criminalidade, de tráfico de drogas, da PRF bem atuante na área criminal, ela começou na época da Maria Alice Nascimento. E ali tinha-se uma visão, na minha opinião, bem voltada para a criminal. E olha como é interessante isso acaba reverberando até na prova. Então, na gestão da Maria Alice Nascimento, teve uma prova que tinha muito direito em geral, né, e pouco trânsito. E isso foi até criticado. Pô, uma PRF que trabalha tanto com trânsito no dia a dia e ter tão pouco direito de trânsito na prova, né, e depois isso modificou. Então, a presidência da República, ela tem ela tem um papel de trazer uma influência do que a polícia vai fazer e qual que vai ser a ênfase da polícia. Mas veja, mesmo no governo de esquerda, a gente já começou uma questão mais criminal. E eu creio que agora, no governo Bolsonaro, por ser um governo que tem uma ênfase muito na questão de combate ao crime, você vê assim a polícia sendo muito voltada para a criminal. Tanto que a escolha dos diretores gerais são diretores muito ligados à área criminal. Começou lá com o Eduardo Aggio, né? O Eduardo Aggio, você vai ver o currículo dele, é muita coisa de estudo na área criminal, né? Até o PRF Hot também, que tinha uma representatividade muito grande junto ao público. Você vê que ele tem um estudo na área criminal, na área de direito, e isso refletiu na prova novamente, né? Com o aumento de direito. Então veja, está tudo ligado, né? Está tudo ligado à visão que tem o governo federal, a visão, daí a escolha do ministro da Justiça e a escolha do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Então você vai ver que teve uma ênfase grande em crime, né? Enquanto o trânsito, e aqui uma visão muito própria minha, no governo Bolsonaro é muito, não vou dizer mal visto, mas não se dá uma ênfase ao trânsito, né? O presidente Bolsonaro já deu algumas declarações, por exemplo, que é contra a fiscalização de velocidade. E claro, de radar ele coloca todas as questões que são caça-níqueis, mas a PRF sempre fazia fiscalização
em locais que tinham muitos acidentes, isso tudo com base em estudo, né? Então, assim, você vê um cara, às vezes você acha que o cara está fazendo à toa. Pode ser até à toa em algumas situações, né? Quem sou eu para colocar minha mão no fogo? Mas em várias situações que eu vivi, o radar estava ali porque tinha muitos acidentes naquela localidade. E uma das causas maiores de acidente era excesso de velocidade, que pode ser diminuída com a prática de radar, aí pela fiscalização de trânsito, que vai fazer com que as pessoas fiquem mais atentas e diminuam a velocidade. Então, no governo Bolsonaro isso foi proibido, a justiça depois interveio. Então, assim, o trânsito já perde uma ênfase. Não que a PRF tenha deixado de ser uma polícia de trânsito por causa do governo Bolsonaro, mas tem um olho menos voltado para essa área, né? E para mim até é um equívoco. O trânsito mata tanta gente quanto o crime. Cara, a quantidade de pessoas que morrem no trânsito no Brasil é gigantesca. Eu dei aulas nessa área e via que perguntava para as pessoas quantos parentes que elas tinham que perderam por causa do trânsito. E depois perguntava quantos parentes perderam por causa de crime. E às vezes o trânsito ganha. O trânsito é uma coisa muito importante. Não é diminuindo também o crime. O crime é muito importante. O combate ao crime. Então, assim, eu vejo essa questão da política influenciar nessa área, na área principal de atuação das polícias. E daí um eventual governo, como que vai ser? De direita, talvez, né, do Bolsonaro, ou, sei lá, do Moro, que você pode considerar direita, talvez tenha essa questão da criminal muito forte. De esquerda, como que vai ser? Daí vai depender muito da escolha do ministro da Justiça, né, que está acima do diretor-geral, e da escolha do diretor-geral, como que ele trabalha com isso, né? Você vê policiais, diretor-gerais mais ligados à área de trânsito, como o Furtado, acho que era um pouco mais ligado à área de trânsito, que era o diretor-geral escolhido pelo Sérgio Moro, e diretores mais ligados ao crime, como o atual, o Vasquez. Então tem um pouco disso daí. E a questão também da importância da PRF, né? De remuneração, acho que essa é a grande questão. Será que um governo que dá mais ênfase aumenta a remuneração? Isso vai estar ligado a uma série de fatores. A gente vê que o governo Bolsonaro, apesar de ser um governo que dá uma ênfase para a polícia muito grande, né? Tanto que você pode ver que ele participa dos eventos da polícia, o que não existia em outros governos. Por exemplo, minha formatura, a presidenta, né, não estava. E sem mágoas, viu? Eu só estou falando de um fato. Então ele está presente. Só que isso, na prática, o que acontece? O que essa preferência pela polícia traz, né? Por enquanto tem uma promessa de um aumento de remuneração. Mas nos governos da esquerda também teve. Inclusive, eu acredito, eu não tenho dados, eu até vou estudar isso para o futuro, que no governo do Lula teve um aumento muito grande, apesar que foi 8 anos de governo. Da Dilma também teve um aumento muito grande. No governo Bolsonaro, a PRF entrou na reforma da Previdência, que prejudicou muito a Previdência da polícia. Então, assim, na prática, o que isso quer dizer? A gente tem que ser muito um pé atrás, entendeu? Aliás, sempre tem que ser pé atrás na política, na minha humilde opinião. Você falar assim, vai entrar o governo da esquerda, vai acabar com a polícia, como muita gente diz, vai para o histórico. Vai para o histórico de como a polícia cresceu nesses últimos anos. Claro, é inegável que a polícia cresceu muito no governo Bolsonaro também. O que eu quero dizer é que a polícia vem crescendo independente do governo que está. É claro que um governo pode dar uma ênfase para a polícia diferente, uma área de atuação diferente, talvez até uma importância diferente, mas a gente não pode ser mesquinho de dizer assim, se entrar o governo de esquerda, acabou a PRF. Tivemos a PRF crescendo muito nos últimos anos. Mas cresceu mais do governo Bolsonaro. Daí você até poderia dizer isso daí, talvez os números mostrem isso. Mas a gente não pode negar que ela cresceu também em outros governos. Então, independente do governo, eu acho que a PRF é tão forte que ela está crescendo, ela está ganhando projeção e talvez um futuro presidente não negue isso. Claro que a gente tem que ter muito cuidado, e eu quero fazer aqui nos meus futuros vídeos análise do que cada presidente vai falar sobre a polícia, sobre a PRF, mas uma análise nas declarações dele. A gente teve um ano até que o Aécio Neves, que era um candidato à presidência, falando que ele era contra, e ele, não sei se ele falou na campanha presidente ou falou depois, que ele era a favor da extinção da PRF. Então, claro, a gente tem que estar atento a cada declaração para decidir nosso voto, e esse é um dos critérios, talvez, quem seja da PRF ou quem queira fazer parte, como que vai tratar a PRF, como vai tratar a PF, que são importantes para a gente, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também com essas opiniões menores para mim. Vai acabar a polícia se o Lula chegar. Eu vi opiniões assim. Veja, provei aqui historicamente que isso não aconteceu. A polícia cresceu muito em remuneração nos governos de esquerda e também
cresceu em atuação também. Então, coloque aí o que você acha, como que vai ser, se vai mudar alguma coisa, se a PRF hoje é tão grande que, independente do governo, vai continuar crescendo. Deixa a tua opinião aqui e bora estudar. Valeu, pessoal!